que é, família da Fala J Privado. Atenção, eu, J Privado, general ligado a João Lourenço, fica com o edifício do Estado, o Partido Estado e a reforma do Estado. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você, mano. E a família, segundo escreve aqui o site Clube Capa, é isto mesmo, general ligado a João Lourenço, fica com o edifício do Estado. É desse jeito que estamos a combater o que está mal e corrigir o que está bem. Tá entendendo? Combate à corrupção nunca existiu, nunca vai existir, nunca existirá em Angola. Por quê? Porque um corrupto não pode combater a corrupção. Tá entendendo? Já está privado quem é corrupto? João Lourenço. É corrupto. Excluíram os marimbondos antigos, criaram-se novos marimbondos. E aqueles marimbondos que supostamente estavam a ser julgados, entre outros, blá blá blá, que estavam ligados a José Eduardo Santos, continuam a fazer das suas facaltruas. É basicamente isso. Eles continuam a cometer crime, a fazer das suas. Por quê? Porque sabem, tem coisas contra João Lourenço, por isso que eles não conseguem prender. O que é que você tem a dizer sobre o caso Luther King, Tanais Neutros e do Higino Carneiro? Tá entendendo? Onde que você já se viu você prender quem reivindica seus direitos, matar quem reivindica seus direitos, que é o caso que aconteceu em Cafunfo, aqui agora no Caculu Cabaça, e perdoar Higino Carneiro, que roubou o país. Esse é o país que temos, lamento dizer. Olha, o general reformado José Tavares é citado por munícipes em Luanda como tendo ficado com o edifício Sambizanga, construído pelo Estado no ano de 2014, ao tempo que o mesmo exercia as funções do presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda. Fonte clubecapa.net, né? O edifício de 15 pisos estava durante a governação do presidente José Eduardo Santos, né, destinado a acolher 150 famílias que seriam desapossadas das suas casas erguidas nas áreas contempladas no projeto no âmbito da requalificação no município. Segundo apurou o Clube Capa, os visados nunca chegaram a habilitar do mesmo. Antes, porém, notaram que o general Tavares, né, andou a preparar um dos andares para acolher a sede do consórcio United Shine, que no ano de 2019 assinou com a Sonangol um acordo para a construção de uma refinaria de petróleo bruto da alta conversão na província de Cabinda. O projeto da refinaria, em parceria com o seu sócio ucraniano Lakov Goldokovsky, foi abortado e o general recuou. Entretanto, Tavares Ferreira mantém ocupado o resto do chão deste mesmo edifício Sambizanga, montando os seus escritórios, onde recebe desertores da UNITA que se mudaram para o empilhar em troca de contrapartidas. De recordar que, em 2020, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, SNRA, da PGR, né, confiscou dezenas de edifícios construídos em Luanda com fundos públicos que se encontravam em posse de generais do regime leais ao presidente Eduardo dos Santos, tais como Manuel Vieira Dias, o Copelipa, e Leopoldino Fragoso do Nascimento, o general Dino, né, e alguns munícipes de Luanda, ouvidos pelo Clube Capa, manifestaram preocupações profundas, temendo que o conhecido edifício Sambizanga, de 15 andares, em posse do general Tavares Ferreira, possa configurar uma enorme perda irreparável ao patrimônio do Estado, se não for devolvido ao dono, uma vez que o ocupante é o amigo pessoal do presidente João Lourenço, podendo gozar de impunidade. Os referidos munícipes apelam à diretora do Serviço Nacional de Recuperação, né, de Ativos, Eduarda Rodrigues, para o confisco deste patrimônio que se encontra aos cuidados de mãos que nada tem a ver com o Estado. Fonte clubecapa.net. É basicamente isso, família. Tá entendendo? É basicamente isso. É lamentável. Nunca, repara. Agora, o site da Clube Capa escreve aqui também por intermédio, né, de Antônio Covas, o Partido Estado e a reforma do Estado. Fonte, o Partido Estado é uma espécie de guardião do regime e de todos os direitos adquiridos, sempre ausente, mas sempre omnipresente. É o partido do povo, dos interesses permanentes, inorgânicos e pastoso. Fonte, o Observador, e o site que chamamos aqui, o site Clube Capa, por Antônio Covas. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's get it. A origem do Partido Estado. O rotativismo partidário da Terceira República. O Partido Estado é uma criação e um produto do neocorporativismo da Terceira República, nascida com 25 de abril de 1974. 3 razões principais, entre outras, podem ser apontadas. Em primeiro lugar,
o exclusivismo partidário na estruturação e formação da cultura política dos cidadãos que, de resto, foi sendo alimentado pelo sistema eleitoral proporcional de listas fechadas e pelo controlo estrito das direções partidárias sobre a seleção de candidatos aos círculos plurinominais de dimensão muito variável. Em segundo lugar, o rotativismo partidário do Bloco Central, que estabeleceu uma espécie de acordo político tácito no que diz respeito à proteção dos interesses particulares dos dois maiores partidos e à distribuição das respectivas prebendas. Em terceiro lugar, a abdicação precoce da chamada sociedade civil, que preferiu, desde muito cedo, a cumplicidade e os jogos de sedução político-partidária para resolver os seus problemas. Este imenso território escorregadio, feito de cumplicidade, sedução e oportunismo, foi encorpando com o tempo enquanto crescia a abstenção eleitoral e a indiferença política. Entretanto, estreitava-se o campo de recrutamento de novos militantes, mas alargava-se o campo de obediência como condição de acesso, justamente, ao partido-Estado. É a este conglomerado de interesses, oportunidades e obediências, muito variados e eminentemente contraditórios, que aqui denominamos de partido-Estado. Na sua gênese, pois, está o rotativismo partidário. O partido-Estado é, portanto, o resultado natural da cristalização do eixo PS-PSD, da sua alternância no poder, segundo uma espécie de acordo de cavalheiros que visa minimizar ou mitigar os danos colaterais de natureza político-partidária causados pelos resultados de cada ato eleitoral. 2. A definição do partido-Estado. 3. As seções principais. O partido-Estado pode, portanto, ser definido como o conglomerado ou a constelação de interesses e poderes que vivem e sobrevivem acoplados aos diversos aparelhos do poder do Estado e que, para o efeito, construíram uma rede de interdependências de tal ordem que estão, para o melhor e o pior, prisioneiros desse mesmo estado dos interesses. Num outro registro, podemos definir o partido-Estado, em sentido amplo, como o conjunto de agentes prestadores e beneficiários, diretos e indiretos, permanentes e circunstanciais, que vivem dentro e à volta do Estado e que, por via do orçamento e através dele, estruturam uma rede arterial e capilar de tal modo densa e fina que vivem permanentemente o dilema do prisioneiro. Numa terceira acessão, podemos definir o partido-Estado como um campo que providencia expectativas positivas, de estabilidade, previsibilidade, permanência e segurança, que suscita e estimula a nossa adesão, ainda por cima cobertas por um conjunto de direitos, liberdades e garantias de ordem constitucional, de tal modo que legitimam e justificam a existência de um meta-partido para lá das divisões político-ideológicas dos partidos do sistema em vigor. 3. A natureza do partido-Estado, a ideologia dos direitos adquiridos e do status quo. Partido-Estado é um meta-partido, uma espécie de guardião do regime e de todos os direitos adquiridos, sempre ausente mas sempre omnipresente. O partido Constituição por natureza, em estado de alerta permanente contra todas as interpretações circunstanciais ou abusivas dos princípios gerais que estruturam a nossa lei fundamental. O partido-Estado é o partido do povo, o partido dos interesses, permanentes, mesmo que seja um partido inorgânico, pastoso, conglomerado e difuso. No plano formal é um partido virtual, um partido nuvem, mas no plano material é um partido clientelar, onde reinam e se experimentam, recorrentemente, o calculismo e a tática político-partidária. O partido-Estado é, por isso, um campo de treino por excelência, por onde circulam e se formam as chamadas elites partidárias e se faz a chamada reciclagem dos dirigentes partidários. Este campo de treino é imenso, pois o partido-Estado tem ramificações fora do aparelho de Estado, uma vez que se estende ao chamado setor empresarial do Estado, num vai-vem permanente entre o que fica dentro e o que fica fora do chamado perímetro orçamental. O partido-Estado, apesar das ameaças, celebra a ideologia dos direitos adquiridos,
Não tem a ideologia partidária por programa, o seu conservadorismo fundamental cola-se e confunde-se com a inércia do sistema político e, nessa medida, tolera apenas aqueles ajustamentos marginais que reforçam a estabilidade e a segurança do sistema do partido-Estado. O partido-Estado está lá para ser instrumentalizado pelo rotativismo partidário, por isso, no sistema de trocas em que está envolvido com os partidos do poder, usa de toda a cumplicidade, duplicidade e ambiguidade que o regime lhe proporciona. Não gosta de pactos e acordos de regime ou de outros tipos de compromisso de médio e a longo prazo que lhe ameacem a condição e o estatuto, com o receio de que esses atos venham a clarificar a situação nebulosa e difusa em que se move. Do mesmo modo, o partido-Estado não gosta, também, de intrusos exteriores que perturbem a sua extensa zona de conforto. O partido-Estado é, ainda, o partido do risco moral, do freire e dos efeitos externos não desejados, pois nele estão vertidos todos os interesses individuais, particulares e egoístas. No partido-Estado privatiza-se o benefício e socializa-se o prejuízo, porque está baseado no princípio geral do cinismo, aquele em que o contribuinte anônimo é o pagador de último recurso, por via do Estado e do seu orçamento. O partido-Estado é, essencialmente, um partido bastidor-corredor, por isso não lhe interessa muito a contabilidade do sistema político e muito menos os 4 I da administração e gestão pública modernas, a eficácia, eficiência, equidade e efetividade. Finalmente, no situacionismo que está implícito na ideologia dos direitos adquiridos e do status quo, o partido-Estado é, de certo modo, o único vencedor antecipado de todas as eleições e, de acordo com a sua ideologia, o destinatário privilegiado das promessas do partido vencedor. Devido à sua grande dimensão, ele espera que essas promessas sejam respeitadas e cumpridas, porque o partido-Estado se acha o herdeiro legítimo do status quo político-administrativo, o único que pode fazer com competência e tranquilidade a passagem do testemunho. 4. O âmbito territorial do partido-Estado, o perímetro orçamental e os agentes principais. O crescimento do partido-Estado é uma constante dos últimos 40 anos, exceção feita aos anos Troika. O seu crescimento tem muito a ver com os movimentos de contração e dilatação do perímetro orçamental, isto é, com as operações de desorçamentação e reorçamentação que foram sendo realizadas, de acordo com as necessidades, umas vezes, e com as conveniências, outras vezes. Numa acessão ampla do perímetro orçamental, este tanto se reporta ao Estado Central como ao Estado local e também à chamada Administração Autónoma do Estado. Temos, assim, no conjunto, 4 áreas ou territórios de que se alimenta o partido-Estado, o Estado Central, o Estado Local, o Estado Administração Autónoma, o Estado Empresarial. As elites do Bloco Central circulam, obviamente, nos territórios imensos definidos por estes 4 subsetores do Estado. Mas as elites partidárias são apenas os ocupantes ocasionais do partido-Estado. Há uma gama imensa de interesses de todas as dimensões e naturezas que giram à volta do Estado e que formam o tecido sociopolítico do partido-Estado, o funcionário público que aufere os seus vencimentos, os beneficiários que recebem os apoios sociais que lhes são devidos pela sua especial circunstância, os aposentados que recebem as suas pensões, os investidores que oferem de benefícios fiscais, os fornecedores que contratam com o Estado e aguardam os seus pagamentos, as empresas e os cidadãos em geral que, por via do imposto ou de taxas, mantêm relações frequentes com a administração fiscal, quantas vezes sob a forma de contencioso tributário e execução fiscal. Estamos a falar, na generalidade, de usufrutuários do partido-Estado num número compreendido entre 5 e 6 milhões de cidadãos. Toda a gente, em algum momento, tem relações úteis e, ou, perigosas com o partido-Estado. Isto quer dizer que, em algum momento das nossas vidas,
Todos somos sujeito ou objeto de tráfico com o partido-Estado, porque, simplesmente, numa altura de maior exposição nos deixamos seduzir ou iludir pelas suas virtualidades. Sabendo isso, os partidos do sistema acabam por se acomodar ao regime vigente e armar a sua tática política em constante interação com o partido-Estado, pois têm lá dentro muitos elementos seus que utilizam para instrumentalizar o conglomerado do partido-Estado. Esta adaptação oportunística dos partidos do sistema já conduziu a uma redução da sua vocação programática e ideológica e a uma colagem pragmática ou pragmatismo de conveniência ditado pelas necessidades de manter o partido-Estado sob a sua influência de acordo com as necessidades particulares da gestão do ciclo político eleitoral. Para providenciar as trocas que são necessárias, o partido-Estado, através dos seus círculos interiores e dos seus agentes principais, vive alojado na rede capilar dos partidos do sistema e parasita essa rede que está muito próxima dos corredores do poder instituído. O partido-Estado tira partido e vantagem do tráfico de influências e dos sindicatos de voto que são movidos pelos círculos interiores e os agentes principais dos partidos do sistema. Por isso, o partido-Estado está sempre pronto a ser arregimentado para mais uma batalha, embora não dispense a ideologia dos direitos adquiridos e carregue consigo a inércia própria que o caracteriza. 5. A equação orçamental do partido-Estado, limites e condicionalidade do sistema. O partido-Estado e a constelação de poderes que lhe está subjacente fazem ruir qualquer tentativa de equação orçamental que procure responder aos problemas estruturais da sociedade portuguesa. O partido-Estado é um partido transversal, é um transpartido e um porto de abrigo, que acolhe cerca de 6 milhões de portugueses, que, direta ou indiretamente, dependem das suas remunerações, benefícios, prestações e contratos. Este partido-Estado atravessa transversalmente o espectro político-partidário português, é o único que não vai a eleições e que não é escrutinado pelo povo que ele diz servir. O partido-Estado é a vaca sagrada do regime, o seu derradeiro tabu. Representa quase 50% da riqueza anual produzida num país, que se recusa a crescer. O partido-Estado, a vaca sagrada do regime democrático da Terceira República, a República do 25 de abril de 1974, foi posto em risco por causa de um intruso externo chamado Troika, credor oficial de 78 mil milhões de euros, cerca de 40% da dívida pública portuguesa. O programa de assistência económica e financeira imposto pela Troika desferiu um golpe profundo no partido-Estado, sobretudo na sua estabilidade, segurança e previsibilidade. Acresce que os próximos passos da União Económica e Monetária, sobretudo a União Orçamental, também não garantem as condições que conduziram à formação da zona de conforto do partido-Estado. Com efeito, a equação orçamental que até hoje alimentou o partido-Estado está definitivamente posta em causa, isto é, a equação da dívida e do consumo terá de ser substituída e dar lugar à equação da poupança e do investimento. A equação orçamental do partido-Estado é muito simples: mais despesa, menos imposto, mais dívida, mais troca e gestão da dívida. A sua única expectativa positiva é de que o crescimento do PIB aumente a receita fiscal e reduza a necessidade de dívida pública. Esta expectativa, porém, não se confirmou na última década. O déficit e a dívida têm crescido continuadamente para lá dos limites do que é razoável ou sustentável. Outra das regras desta equação orçamental do partido-Estado considera que esta tolera algumas maldades orçamentais na primeira metade do ciclo eleitoral de 4 anos, mas exige que seja compensado dessas maldades na segunda metade do ciclo eleitoral. Em matéria orçamental, o lema do partido-Estado, a dívida não é para pagar, é para trocar e para rolar, está definitivamente posto em causa. Com efeito, os partidos do sistema vivem o dilema do prisioneiro. Para se libertarem da equação de dívida correm o risco de perder uma parte importante do partido-Estado necessária à sua reeleição,
Por outro lado, para manterem a influência sobre o partido-Estado vão ter muitas dificuldades em se libertarem da equação da dívida. O Estado português e o sistema de partidos, tal como os conhecemos ainda hoje, no quadro europeu atual e próximo, não podem assegurar ao partido-Estado a reprodução das suas condições de estabilidade, segurança e previsibilidade que sempre o caracterizaram nos últimos 40 anos. Na nossa história recente, o partido-Estado sofreu 2 abalos sísmicos de intensidade elevada, em 1978 a 79 e em 1983 a 85. O problema foi ultrapassado com a assinatura de 2 cartas de invenções com o FMI no plano interno, por 2 cortes profundos dos salários reais que fizeram o ajustamento sem cortes dos salários nominais. A emissão de moeda própria, a ilusão monetária e a inflação, acima dos 20%, tornaram o exercício de ajustamento, aparentemente mais suportável. Hoje, em 2015, sem moeda própria e sem autonomia orçamental, com taxas de inflação muito baixas e com limites orçamentais para cumprir impertrivelmente no quadro do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Tratado Orçamental, estamos numa situação económica e financeira sem escapatória. Ou seja, o partido-Estado está pela primeira vez obrigado a fazer uma pesada cura de emagrecimento que corresponderá a uma redução de 10 pontos percentuais no peso da despesa pública total no PIB, mais em linha com a receita fiscal que é possível arrecadar numa conjuntura de muito fraco crescimento do produto. Este corte estrutural da despesa pública diz respeito a cerca de 20 mil milhões de euros e corresponde a uma situação orçamental com excedente primário que se afigura indispensável para começar a amortizar dívida pública. Com o programa da Troika já foi possível cortar cerca de metade deste saldo de 20 mil milhões de euros. 6. O partido-Estado. O período pós-Troika e a reforma do Estado do que se disse, decorre imediatamente uma contradição insanável, sem crescimento económico elevado, acima dos 5 a 6% de crescimento nominal nos próximos anos. O partido-Estado e a equação orçamental do partido-Estado estão definitivamente postos em causa pelo programa da Troika e pela próxima fase da UE, a chamada União Orçamental e, de uma maneira geral, pela designada Teoria Geral da Condicionalidade que decorre das próximas fases da integração europeia, correspondentes à segunda fase da União Económica e Monetária e ao lançamento das primeiras pedras da União Política Europeia, UP. Estas razões de enquadramento europeu, que são necessárias e urgentes e que geram condições macroeconómicas mais favoráveis, o regresso aos mercados em condições favoráveis, fazem apelo e justificam, no plano interno, uma frente política com o mesmo nível de exigência e de ambição, a pôr em prática já nas eleições de 2015, antes ou depois. Assim, torna-se necessário o seguinte imperativo categórico: um acordo de regime interpartidário para 2 legislaturas, 2015 a 2023. Uma revisão constitucional no quadro da UEM2 e da UPA, um programa de reforma do Estado para 2 legislaturas e, por último, mas em simultâneo, um programa de desenvolvimento económico e social para 2 legislaturas. Este imperativo categórico terá os seguintes objetivos: trazer a despesa pública total para 40%, 42% do PIB em 2023. A carga fiscal para níveis compatíveis com a competitividade fiscal, por exemplo, uma flat rate de 15% em 2023, o crescimento do PIB para taxas próximas de 5%, 6% de crescimento nominal anual, o déficit orçamental primário para valores positivos entre 2% e 3% em 2023 e o déficit global para valores próximos do equilíbrio orçamental e trazer, finalmente, a amortização da dívida pública para valores próximos de 3% anuais, de acordo com o que estabelece o Tratado Orçamental da União Europeia.
Quanto à reforma do Estado, ela visa, justamente, reduzir substancialmente o partido-Estado e a constelação de interesses e poderes que parasitaram o Estado durante os últimos 40 anos. Aqui, o imperativo categórico significa que a equação da dívida e do consumo deve dar lugar à equação da poupança e do investimento. A reforma do Estado e da estrutura da despesa pública reporta-se, assim, às grandes funções do Estado, a saber, o Estado soberano, rever as missões de soberania e a estrutura de poderes soberanos, o Estado social, rever os regimes de proteção social na sua acessão mais ampla, o Estado fiscal, rever a estrutura dos benefícios e estímulos fiscais tendo em vista o crescimento, o Estado empresarial, rever o programa de PPP e os limites do perímetro empresarial do Estado, o Estado administrativo, disciplinar a administração autónoma e reformar o Estado local, o Estado financeiro, constitucionalizar a responsabilidade fiscal e financeira do Estado. Estas são as grandes tarefas para o período 2015 a 2023. Oxalá o crescimento o ajude, não obstante o paradoxo verosímil, bem português, de que um crescimento mais elevado possa abrandar ou mesmo adiar a reforma do Estado. O partido-Estado não vai desistir assim tão facilmente. Professor da... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se curtiram, já fazem inscrever no canal, ativa as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia, sem saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a falar neta família continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criem as vossas opiniões, que é muito importante. Tamo junto, tamo lá no próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maneiro.